muda completamente o jogo de planejamento, completamente. Não é mais o prefeito de forma isolada, indo lá fazer a reivindicação ao secretário, ao governador, assim, a quem quer que seja. É o conjunto da região, com muito mais peso, com o governo do estado junto na mesa, tomando as decisões que são metropolitanas, as decisões que são regionais e aquelas decisões que às vezes afetam uma cidade, mas mesmo afetando uma cidade, tem um impacto muito maior. Esse é o espírito desse projeto. E a região de vocês, ela tem uma coisa fantástica. O que dá a unidade da região metropolitana do Vale, do Litoral Norte, aliás, por isso que o governador resolveu chamar Vale do Paraíba e Litoral Norte, o que dá a unidade dessa região é a sua profunda diversidade. Profunda diversidade. Nós temos um eixo de inovação tecnológica em torno da Dutra, absolutamente desenvolvido. Nós temos uma área de preservação ambiental. Aliás, é importante que se diga isso, Margarete, 39% dessa região, 39% é de preservação ambiental permanente. Absolutamente importante isso. Nós fizemos um encontro mundial de cidades agora em Porto Alegre. Não existe mais isso na Europa, em Nova Delhi, em Moscou, na África, não existe. Nós temos nas regiões metropolitanas nossas um elemento de ativo ambiental absolutamente fantástico. Serra do Mar, Serra da Cantareira, Serra da Mantiqueira. E isso cada vez mais no processo de financiamento internacional tem um enorme peso. Um enorme peso. O maior programa socioambiental do BID são as 6 mil famílias que nós estamos tirando da Serra do Mar. Né? Tem um impacto incrível. Nós temos uma área então de preservação ambiental que se liga com um eixo histórico de cidades históricas profundamente deprimidas da região. Profundamente deprimidas do ponto de vista econômico e social da região. Né? E a região metropolitana vai fazer com que essas cidades deprimidas passem a fazer parte de um processo de desenvolvimento muito maior. E, finalmente, temos uma nova área de desenvolvimento, que é exatamente o litoral. Exatamente o litoral. E a integração dessas 3 regiões num complexo de 2,5 milhões de habitantes faz com que se nasça aqui a 10ª região metropolitana mais importante do Brasil. Vocês já vão nascer com uma 10ª região metropolitana mais importante do país. Essa é uma coisa que tem muita importância. Por quê? Porque hoje, por exemplo, o Carlinhos sabe disso, o governo federal, através dos seus ministérios, tem uma dezena, muito mais do que uma dezena, tem vários programas nos vários ministérios que só podem ser acessados por regiões metropolitanas, que você sozinho não pode acessar, o Colucci sozinho não pode acessar, o Hernandes sozinho não pode acessar. Nenhum desses prefeitos que aqui estão pode acessar esses recursos de forma isolada, mas vão poder acessar como região metropolitana. Nós vamos ter um salto de qualidade, sobretudo aqui no litoral norte, onde o planejamento dos recursos hídricos passa a ser feito exatamente com a responsabilidade de planejamento do Estado, transformando em região metropolitana. Isso sem falar no negócio do DDD, que eu acho uma conquista importante. Então nós vamos ter não só impacto de curto prazo, mas nós vamos ter impactos de médio e longo prazo profundamente importantes. E no caso da definição dos recursos do orçamento do Estado, ainda mais. E eu vou dar 3 exemplos para vocês que aconteceram esse ano em regiões metropolitanas promovidas pelo governador Geraldo Alckmin. Nós fizemos um processo de discussão das 9 cidades do litoral da Baixada Santista, a agenda metropolitana. Durante 4 meses nós discutimos o que é estratégico para aquela região se desenvolver. E o governador anunciou um pacote de investimento de 6 bilhões de reais. 6 bilhões de reais, para 4 anos. Fizemos um planejamento de 4 anos. Campinas, levamos lá 20 secretários de Estado. Fizemos há 15 dias atrás em Campinas. 4 meses discutindo com os 19 prefeitos, com as universidades, os secretários municipais, o que era fundamental para o desenvolvimento daquela região. E aí o governador, com 26 secretários de Estado presentes, lá em Campinas, nós anunciamos um investimento de quase 7 bilhões de reais nos próximos 3 anos. E fizemos isso no ABC. Né? E já estamos programados no ano que vem para fazer. A hora que nós tivermos região metropolitana, nós vamos fazer, se Deus quiser. E vamos fazer agora na região da aglomeração urbana de Jundiaí, na Grande São Paulo Norte, que é a região mais pobre da Grande São Paulo,
A região metropolitana de São Paulo, Cláudio Carlos, tem cidades que têm o IDH do interior da Europa. E as cidades da Grande São Paulo Norte têm o IDH de cidades do norte da África. Né? Nós vamos ter que fazer um trabalho exatamente para mudar essa realidade. Exatamente para mudar essa realidade. Né? E a gente só pode fazer isso, quando tiver esse instrumento comum de decisão. O projeto de lei, rapidamente, que o Pedretti vai explicar, ele se compõe do Conselho de Desenvolvimento Metropolitano, 39 prefeitos, mais os representantes do governo do Estado, que vão decidir o que são as obras prioritárias para a região. E que é obra prioritária metropolitana, microrregional e municipal. É em conjunto esse processo de decisão. Volto a dizer, não é mais o prefeito sozinho, com pires na mão, pedindo lá para fazer a estradazinha, não é mais isso. Ganha um outro contorno, um processo de discussão com o governo. O governo está na mesa e essas reivindicações passam a ser regionais. A região vai ter o Conselho Consultivo, onde participa a sociedade civil com ideias, com sugestões daquilo que a sociedade civil considera importante. Né? O projeto de lei, inclusive, avançou no sentido de que nós dividimos a região em 5 sub-regiões. E essa é uma sub-região. Essa é uma sub-região. Importantíssima. Né? Aqui nós vamos ter um conselho de consultivo da região, que são vocês aqui, que vão não só sugerir intervenções, mas quando, inclusive, o Conselho não aceitar as posições da sociedade civil, a sociedade civil ainda pode colher 0,5% de assinaturas dos eleitores da região para fazer com que aquela obra, aquela intervenção faça parte das prioridades da região e possa ser atendida no orçamento do Estado. Finalmente, a região vai ter uma agência, uma autarquia criada pelo governo do Estado. Essa autarquia, que é a Agência de Desenvolvimento Metropolitano, é onde vai ser feito os projetos, os planos, os projetos que vão dar sustentação às decisões do Conselho. E, finalmente, aí o grande salto de qualidade. A região vai ter um fundo de desenvolvimento metropolitano. Um fundo que vai ser diferente do que é na Baixada, em Campinas. Nós já vamos fazer o fundo aqui do Vale e do Litoral Norte, no mesmo escopo do Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo. Recursos para fazer os planos, os projetos e também as intervenções. Esse é o grande salto de qualidade. Esse é o grande salto de qualidade. O governador descentraliza a decisão, descentraliza o processo de financiamento e aproxima das regiões exatamente o diagnóstico, o planejamento e a solução dos problemas. É esse instrumento novo que as regiões metropolitanas, todas elas, Tóquio, Barcelona, Londres, Nova York, Singapura, né, passaram a ter como um instrumento que mudou essas regiões. Antes das Olimpíadas, você tem uma ideia, né, Barcelona era uma cidade deprimida, a região metropolitana de Barcelona. Né? Nós tivemos agora exatamente para trocar ideias com eles. Por conta da criação da região metropolitana em pouco mais de 25 anos.